Paz do Senhor, meus queridos, shalom para todos. Eu sou a pastora Rívia Dávila, pastora aqui na Igreja Nação Plenitude da Graça. Auxilio o meu esposo nesse trabalho, ele que está à frente, pastor Flávio Oliveira, ele que está à frente desse ministério, desse trabalho. E eu estou com ele, auxiliando, ajudando ele nessa obra, na seara do Senhor. E estou aqui para falar um pouco sobre o Yom Kippur, o jejum do Yom Kippur. Esse ano de 2021 vai cair no nosso calendário no dia 15 de setembro, começará às 18 horas e vai até o dia 16 às 18 horas, ou seja, 24 horas de jejum e oração. Aí na sua cidade, não sei onde você está me ouvindo, me assistindo agora, talvez não caia, pôr do sol não seja às 18 horas, mas é ao pôr do sol. Então, ao pôr do sol começa o Yom Kippur. Então, no dia 15, ao pôr do sol, até o dia 16, ao pôr do sol, o jejum e oração, 24 horas. E o que é o Yom Kippur? Talvez você está se perguntando o que é Yom Kippur, nunca nem ouvi falar, não sei como foi que você chegou nesse vídeo, talvez você já ouviu falar e por isso está aqui procurando esse vídeo. O Yom Kippur é o dia do perdão ou o dia da expiação. Em algumas traduções da Bíblia tem o dia da expiação, por exemplo, na minha Bíblia tem o dia da expiação. Em algumas outras Bíblias mais aprofundadas tem Yom Kippur, a palavra mesmo em si, Yom Kippur, no hebraico. É encontrado no livro de Levítico, capítulo 16, a partir do versículo 29 até o 31. Este é um dia de jejum total, 24 horas de consagração. E eu botei aqui um pedacinho do livro de Levítico, né, do versículo 29. E se você quiser, pegue sua Bíblia e leia junto comigo. Abra sua Bíblia em Levítico 16, no versículo 29, diz assim: Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Por que eu coloquei aqui, fiz questão de colocar em negrito, bem destacado o nome perpétuo? Porque se é perpétuo, então está valendo até hoje. Na verdade, Deus não ia colocar esse nome perpétuo do nada na palavra dele. Tudo que está escrito na Bíblia é válido para nós. Não tem nenhuma vírgula é para ser tirada ou é para ser omitida. Então, eu fiz questão de colocar o perpétuo. E ele diz aqui: no 7º mês, ao 10 do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Quem é o natural? O natural é o povo hebreu, o povo judeu, hoje conhecido como judeu. Nem o estrangeiro. E esse estrangeiro, vocês sabem que quando Moisés sai do Egito com aquele povo, o povo hebreu, alguns egípcios creram no Deus dos hebreus quando viram aquele poder de Deus, aquela maravilha, o que Deus fez com as 10 pragas. Então, alguns se converteram, alguns egípcios se converteram ao Deus dos hebreus e disseram: eu não vou ficar aqui, eu vou com eles. Então, seguiu junto com os hebreus até Canaã. Então, no meio do deserto, coisas aconteceram. Deus abriu o mar, fez a água da rocha sair, mandou maná, enfim, muitas coisas tremendas eles também presenciaram no deserto. E por isso que tem dizendo aqui: nem o estrangeiro, nem o natural, nem o estrangeiro. Natural, o povo hebreu; estrangeiro, o povo que se converteram ao Deus dos hebreus, povo que estava lá do Egito, os egípcios. E isso é bem importante, porque você pode estar dizendo: mas eu não sou judeu. Você não é judeu, você é um estrangeiro.
Você não peregrina entre o povo judeu ou Israel. Mas eu quero lhe dizer algo. Não precisa você estar em Israel para obedecer um estatuto de Deus. Nós podemos fazer como Daniel, que estava na Babilônia, mas não se curvou aos manjares do rei. Não deixou os estatutos do Senhor, do seu Deus. Permaneceu fiel a Deus. Não adorou outros deuses. Não só ele, como também Sadraque, Mesaque e Abednego, que disse: ó Deus, ó rei, fique o Senhor sabendo que nós não vamos nos prostrar diante da tua estátua. Então nós podemos ser como esses homens que, mesmo não estando em Israel, obedeceram os estatutos de Deus, porque Deus não está somente em Israel, Deus está em toda a terra, os olhos dele passeiam por toda a terra. Então, não precisamos estar em Israel para obedecer os estatutos de Deus. Se somos convertidos ao Deus dos hebreus, se temos o Deus dos hebreus, dos judeus, como nosso Deus, então vamos obedecer os estatutos, até porque está escrito que é perpétuo. Eu quero ler aqui com você rapidinho o versículo 20, o versículo 30 e o 31. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma. Isto é estatuto perpétuo. Mais uma vez ele diz que é estatuto perpétuo. E ele tem esse dia como um sábado. É um sábado de descanso. É o sábado dos sábados. É o Shabaton, que eles dizem, né? O sábado do sábado. Então, esse é um dia que Deus ordenou, que o próprio Deus determinou. Não foi Moisés que escreveu dele mesmo. Ele repassou a ordenância de Deus para o povo. E não tem como falar de Yom Kippur sem falar de Rosh Hashanah. E o que seria o Rosh Hashanah? Rosh Hashanah é o cabeça do ano, ou seja, um ano novo. Nós comemoramos no nosso calendário o ano novo de dezembro para janeiro. Então, o primeiro dia do ano é janeiro. O primeiro mês do ano é janeiro no nosso calendário. No calendário de Deus é diferente. No calendário de Deus, o primeiro mês, nós comemoramos no primeiro mês, que é janeiro. Ele escolheu o 7º mês, como nós lemos aqui. No 7º mês, ele escolheu o 7º mês do calendário lunar, que é o Tisherei, né? E Rosh Hashanah, cabeça do ano, é o ano novo. Não estamos comemorando 2021, está sendo comemorado 5.782. Comemora-se 5.782, comemora-se o aniversário do universo, ou o aniversário da criação, a existência do ser humano. Você pode ver em Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então comemora-se isso, a criação. Então o ano novo começa, o ano novo não se dá para Deus no dia 31 para o dia 1º de janeiro, e sim no mês 7, que é o mês de Tisherei, né? Ele escolheu o mês 7, por isso que ele fala que é um sábado de descanso, o sábado dos sábados. E o Rosh Hashanah começa, como eu já tinha falado, em Tisherei, né? Começa em 1º de Tisherei, né? No primeiro dia, 1º de Tisherei, neste ano de 2021, cairá no dia 6 de setembro, no nosso calendário. Dia 6 de setembro, ao pôr do sol. Ou seja, caiu no domingo, dia 5, ao pôr do sol,
Porque para Deus o outro dia não começa como nós aqui, que nosso dia começa, o outro dia começa para nós à meia-noite. Para Deus não, começa a pôr do sol. O sol se pôs, terminou um dia, começou o outro dia. Então hoje eu estou colocando esse vídeo exatamente no dia 6, na segunda-feira, né? Mas caiu, né? O dia 1º de Tixerei começou ao pôr do sol de domingo. Então, como eu já havia falado, para Deus, o dia não termina e não começa ao meia-noite, e sim ao pôr do sol. Como eu falei, irá começar no pôr do sol do dia 6. Ao pôr do sol do dia 6. É nesse dia que inicia os 10 dias de preparação para o jejum total, como diz aqui, ao 10 do mês. Então, ao 10 do mês, 1, 2, 3, 4, no 10º dia acontece o Yom Kippur. Então, ao 10 do mês, a gente vai abrir o jejum total, que é o Yom Kippur. Durante esses 10 dias, nós fazemos uma preparação para a chegada do Yom Kippur, a chegada do jejum total. E como fazemos? Como nós vamos nos preparar? Vamos abrir um jejum de pelo menos 1 hora para meditar na palavra de Deus e orar por nós, pelos nossos familiares, nossos amigos, nossa igreja, por nossa nação. Nossa nação precisa muito. Vamos orar também por aquelas pessoas que não conhecemos, quantas pessoas estão sofrendo, estão numa praça, dormindo com sua família, sem um teto para morar, porque perderam o emprego, porque foram despejados suas casas e hoje estão vivendo numa praça, numa cabaninha, e isso é muito triste. Vamos orar por essas pessoas, vamos clamar por esse povo, vamos orar por nossa nação, pelos nossos familiares, vamos clamar pela nossa igreja, vamos orar pelos nossos amigos. Então, é assim que vamos nos preparar para a chegada do jejum total. Tirar pelo menos 1 horinha do nosso tempo para abrir um jejum. Esse jejum que a gente já faz, né? Nosso dia a dia, nosso cotidiano. Às vezes nossos pastores chamam a gente para abrir um jejum. Então, nós vamos nos preparar assim durante esses 10 dias. No dia 15, a gente abre ao pôr do sol o jejum total. O que é esse jejum total? Sem comer, sem beber água, sem tomar banho. Vamos nos abrir mão da vaidade, nos abster da vaidade. Não vamos pentear cabelo, não vamos usar creme, shampoo, sabonete, não vamos fazer nada disso, a não ser, né, as mulheres que estão naquele período. Então, sim, ali você pode fazer um asseio, liberar do asseio, mas se não toma banho, não escova os dentes. É um dia de afligir a nossa alma, nos humilhar, nos vestir de pano de saco espiritualmente falando. É um dia de busca total. É um dia que não vamos trabalhar, porque vamos estar num jejum, numa consagração dessa, não tem como nós irmos trabalhar. Então vamos estar totalmente dedicado para Deus nesse dia. Por isso que é um dia tão tremendo. E eu quero convidar você, se você está querendo, está com medo, não sabe, eu lhe encorajo, vamos fazer o Yom Kippur. Tenho certeza que vai ter mudança na sua vida, na sua família, no seu lar, na sua casa, no seu ministério. Vai ter mudança em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. É importante, é muito importante saber disso que eu vou falar agora. O Yom Kippur é um dia de humilhação perante a potente mão do Senhor, como já tinha falado. Este é o dia em que Deus muda decretos. É um dia que Ele volta atrás com o que foi decretado. Você pode ver isso no livro de Jonas e no livro de Isaías. O livro de Jonas só tem 4 capítulos, é curtinho.
tem uma história maravilhosa e ele fala do povo de Nínive. Jonas recebeu um decreto de Deus, da parte de Deus, para dizer para aquele povo que ia destruir Nínive. Então Jonas foi, depois de resistências, Jonas foi para Nínive, para proclamar isso, né, a destruição de Nínive. Só que o rei sabia que estava num período de Yom Kippur, um dia de perdão, um dia que Deus volta atrás com seus decretos. Então, o rei de Nínive, que não era judeu, que não era hebreu, mas que já ouviu falar sobre esse dia, convoca todo o povo de Nínive a fazer um jejum total, se vestirem de pano de saco. E ele decretou que nem as crianças, velhos, novos, os adultos, nem as crianças e até mesmo os animais. Até os animais teriam que jejuar e se vestir de pano de saco. E Deus, vendo o arrependimento deles, Deus voltou atrás com um decreto de destruição, de morte. E Deus fala para Jonas que não vai mais destruir aquele povo. E também vemos outro momento que Deus volta atrás com um decreto, que é no livro de Isaías, capítulo 38, quando ele fala para o rei, Isaías fala para o rei Ezequias, amando de Deus. O rei Ezequias estava enfermo, e o Isaías chega para ele e diz, olha, prepara a tua casa, coloque em ordem, porque tu não vai viver, tu vai morrer. Então, o profeta sai e o rei vira o rosto para a parede e começa a fazer uma oração, lembrando a Deus, entrando em juízo com Deus e diz, apresentando as suas causas a Deus, e ele diz, eu andei em teus preceitos, eu fiz o que era reto. E ele começa aquela oração e chora muito. Imediatamente Deus volta atrás. E Deus diz para o Isaías, olha, Isaías, volta lá no rei Ezequias que eu vi, diz para ele que eu vi as lágrimas dele e vou acrescentar mais 15 anos de vida. E assim Deus fez. E isso era uma coisa que me deixava bastante intrigada, porque eu ficava pensando, antes de eu conhecer o Yom Kippur, eu dizia, mas como assim? Se a palavra de Deus diz, que contradição é essa? A palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como é que ele se arrependeu? E Deus, depois de tanta insistência, se revelou a mim e me mostrou. Esse é a única vez no ano que Deus se arrepende, que Deus volta atrás com o que Ele decretou. Então eu compreendi e vi que não era contradição. A Bíblia não tem contradição. Você tem que esquadrinhar, você tem que procurar revirar a terra e Ele vai te mostrar os seus segredos. E é um dia em que toda a terra passa por um julgamento. É um dia muito importante, é um dia muito sério. Se todas as nações soubessem disso, se todos os presidentes que temem a Deus soubessem disso e convocassem todos como rei de Nínive para um momento de jejum e oração, talvez a nossa terra estaria bem melhor. E é onde Deus decreta quem vai viver, quem vai morrer, né? Um momento realmente de decisões. É um tribunal. É um momento que
Todos passam perante o Senhor. Lá no livro de Jó, nós vemos ali que uma vez no ano, uma vez acontece de os anjos, todos os anjos se apresentarem a Deus, inclusive o diabo. Você vê ali, está claramente, e segundo os estudiosos é nesse período. E todos passam perante o Senhor nesse dia, e você não vai estar lá. Então que você esteja lá junto comigo, junto com todos que estão nessa fé. Ai, pastora, você que está falando besteira. Não, leia o livro de Jó que você vai ver. O livro de Jó diz isso, que todos chegam diante de Deus, e também o inimigo chegou e Deus perguntou a ele por onde ele andava. Então, por que você não vai estar lá junto com seu advogado fiel, Jesus Cristo, apresentando as tuas causas para que Ele possa te justificar, pedindo perdão pela nação, pedindo mudança de decreto, que Deus mude o decreto da nossa terra, decreto que sará a nossa nação. Deus dê novas oportunidades para os nossos familiares que não se converteram ainda, que estão numa vida pecaminosa e que talvez não quer nem ouvir falar de Deus. Esse é o momento. Esse é o momento de nós entrarmos perante o Senhor nesse tribunal e clamar por misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. E durante essa consagração, nós vamos coloco aqui alguns livros para ler durante a consagração, que está no Salmo. Vamos ler Salmo 24, Jonas, Jonas, que é maravilhoso, é a prova realmente do Yom Kippur ali, é Jonas, o livro de Jonas. Salmos 24 é lido, nas sinagogas durante o Yom Kippur, Salmos 24. E vamos fazer também a oração do Avinu Malkeinu, que é o nosso Pai, nosso Rei. Essa oração eu descobri, está com pouco tempo, está com um mês mais ou menos. E a história dela é que essa oração foi feita pelo rabino Yosef Akiva, num momento de muita dificuldade que estava passando Israel. Todos sabem que Israel já é escasso de água e nessa época era muito mais. E eles precisavam de chuva, não chovia lá. E eles precisavam da chuva para plantar, para levar os animais para o pasto, porque sem chuva, tudo perece. E eles estavam desesperados, porque eles achavam que pronto, Deus não está nos ouvindo. Eles já tinham feito tudo que a fé tinha ensinado para eles. Talvez você está dizendo aí, eu já fiz de tudo. Eu já orei na madrugada, fiz propósito de oração no monte, já fiz jejum, já fiz de tudo e nada muda essa situação. Assim eles estavam pensando. Até que no período de Yom Kippur, até que nesse período, o rabino Yosef Akiva foi para o meio do povo e fez uma oração, que é essa, nosso Pai, nosso Rei. E eu coloquei aqui uma observação, essa oração não está na Bíblia, mas é uma oração que me lembra muito a oração do Pai Nosso. Tem a história dela, se você quiser pesquisar mais a fundo sobre essa história, seria muito importante, seria muito bom para o seu crescimento. E eu acho que é válido fazer essa oração, assim como nós oramos o Salmo 23, o Salmo 91, por que o Pai Nosso? Por que não repetir uma oração que
moveu a mão de Deus. Ele fez essa oração e imediatamente começou a chover e eles se alegraram muito. Então é uma oração até feita pelos judeus, né, durante o Yom Kippur. Eles fazem essa oração do nosso Pai, nosso Rei. Eles leem o livro de Salmos 24, também meditam em Jonas. Enfim, convido a você. Deixo aqui, vou deixar na descrição do link, na descrição do vídeo, essa oração. Você pode bater o print, você pode copiar no seu caderno e durante essa consagração você tira um momento para ler, para fazer essa oração, para meditar em cada palavra, em cada parte dessa oração. Eu tenho certeza que assim como ele fez chover para aquele povo, Deus vai fazer chover na nossa vida também. Não sei qual é a área da sua vida que você está precisando de chuva, de mudança de decretos, mas Deus vai fazer, vai derramar chuva nessa área que está precisando, nessa área da sua vida que está seca, que talvez você está pensando que não tem mais jeito, e Ele vai derramar chuva em nome de Jesus. Eu coloquei esse Salmos 25, versículo 14, que foi algo muito lindo, que quando eu descobri o Yom Kippur, também li essa passagem e ficou no meu coração. O segredo do Senhor é para os que o temem. Então, Yom Kippur é um segredo do Senhor, que está sendo revelado para nós, que está sendo revelado para você. Se Deus está revelando o segredo dele para ti, é porque você teme ele. Então, regozije-se, glorifique-se, glorifique, alegre, porque ele está se revelando para você. Bem, e eu termino esse vídeo de Rosh Hashanah, Yom Kippur, agradecendo a todos. Espero que você que está me ouvindo venha estar junto conosco nessa fé, no dia 15 de setembro. E eu acredito que Deus vai te abençoar grandiosamente. Deus vai mudar decretos na sua vida, na minha, na nossa família, na nossa nação, em nome de Jesus. E que esse ano novo seja um ano de bênçãos, que o Senhor Deus nos conceda um ano de bênção e paz. Que a paz de Jesus, que a paz de Yeshua esteja com todos. Amém. Fica o abraço da pastora Rívia, do pastor Flávio, de toda a Igreja Nação Plenitude da Graça. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Em nome de Jesus, nós temos aqui no nosso canal outro vídeo falando de Yom Kippur. E se você quiser, convido você a assistir esse vídeo lá. É até um pouco mais demorado, mas acredito também que vai falar muito ao seu coração. Então, fique com Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.